Queridos, vamos conversar um pouquinho, vamos refletir um pouco na palavra do Senhor nessa noite. E eu queria começar com uma pergunta. Você consegue ver uma diferença? De repente lá no seu trabalho, de repente na sua casa, nos seus familiares, você consegue ver uma diferença que acontece de uma pessoa que caminha pela vida cheia de esperança, e aquelas que caminham pela vida com uma desesperança, parece que nada dá certo. Parece que a vida dessa pessoa, ela é realmente um grande caos. Você consegue perceber essa diferença? Como é que você reage quando você se depara com uma pessoa que você vê que está sem esperança? Ou como é que você reage quando você se depara com uma pessoa que ela é cheia de esperança, que ela chega a ser contagiante? Sabe, as lutas que enfrentamos no nosso dia a dia, nas nossas vidas, ela tem intensidades diferentes. Todos nós não temos como nós andarmos dentro de uma redoma. Nós sempre teremos lutas. Até a nossa promoção para a glória, as lutas virão de uma forma ou de outra. E como as alegrias também vêm. Nós temos momentos que são de êxtase, de alegria, de vitória, né? Como foi bom ouvir uns testemunhos de vitória, de alegria. Mas o que nós conseguimos ver no nosso dia a dia, e caminhando, é vendo muitas pessoas que perderam a esperança de restaurar o casamento, que perderam a esperança de conseguir reorganizar financeiramente, que perderam a esperança de fazer aquele curso, esse testemunho da pedagogia. Que bênção, sabe, porque nunca é tarde de nós renovarmos a esperança. E muitas vezes a falta de esperança, ou um equívoco em olhar para o meu coração e não perseverar, ele acaba acelerando um processo de destruição. Sabe, e às vezes muitas pessoas são nocauteadas porque perdem a esperança. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o testemunho da Magna, né, e nós temos filhos da mesma idade, né? Então, eu estava lá no Barbaracá também, no Retiro Celebrando a Vida, e eu tenho o Nicolas, que também vai fazer 12 anos, e esse é o momento onde nós percebemos que nós não temos o controle de todas as coisas. Não adianta, por mais que você queira segurar, você não consegue, e porque nós não temos o controle de todas as coisas, nós precisamos colocar a nossa esperança naquele que é o único que tem o controle de todas as coisas, que é o nosso Senhor. Que dificuldade quando as pessoas colocam a esperança em pessoas que não têm essa capacidade de ajudar, ou que conseguem ajudar até um determinado ponto, mas não tem esse poder que é total. Como é que você tem caminhado? Como é que, de repente, no seu dia a dia, você tem caminhado com uma perseverança no seu coração? Sabe quando vem aquele diagnóstico, né? Cada ano que nós vamos fazer um check-up, dá um frio na barriga, né? Não sei como é que é lá na casa de vocês, mas eu fui diagnosticado agora essa semana com pré-diabetes. Ou seja, não vou poder mais comer massa. Foi interessante que eu cheguei em casa e eu tenho 2 fiscais lá, Fernando e o Nicolas. Ah, pai, aquele chocolate que você guardou para comer depois, tá? Já foram lá na gaveta, já pegaram o chocolate. Já cortaram. Refrigerante, massa, pão caseiro que a minha esposa faz. Não posso comer mais nada. Tem que agora controlar, voltar a fazer atividade física. Agora eu vou ter que fazer, virou recomendação médica. Mas dá um frio na barriga. E eu olhei, a hora que ele falou isso, eu fiquei... Mas calma aí, mas como é que está? Não, você vai mudar a alimentação, daqui 6 meses faz o exame de novo para ver se regularizou. Mas não está tão grave, mas pode se tornar grave se você não cuidar. A minha esposa foi fazer o check-up também. Daí vai fazer lá ecografia, mamografia e tal. E a gente fica na expectativa, mas sabe que em algum momento pode acontecer e vir o diagnóstico. E se eu não tenho esperança no Senhor, como é que eu passo por isso? Um dos grandes desafios de qualquer reconciliação conjugal
é que quando um dos dois perdeu a esperança. E aí, de repente, eles não conseguem olhar para o início do relacionamento e ver aquele sentimento quando iniciou aquela caminhada. E eles não conseguem perceber em que momento da vida houve um desvio do caminho. Sabe? E aí eles desistem de perseverar. Como é que você tem renovado a sua esperança? De repente você chegou aqui nessa noite e tem lutas lá. E de repente você está passando pela enfermidade. A Magna ali e o Josué estão renovando a esperança no Senhor diariamente, porque existe uma tensão acontecendo. Tem um tratamento sendo feito com a Beth, tem uma medicação forte que ela está tomando, tem um controle que está acontecendo ali. Certo? E se de repente eles não perseverem em olhar para o Senhor e falar assim, eu sei que o Senhor continua no controle da história, eles são nocauteados. Então, como é que você tem reagido às lutas e dificuldades que têm aparecido? Porque uma coisa é certa, Deus não prometeu para nós uma vida tranquila, serena. Não, é luta também, mas muitas vitórias, muito mais vitórias do que lutas. O que importa é que, independente das lutas pelo meio do caminho, a vitória no final é garantida. É como se você fosse de um time que vai participar de um campeonato e você sabe que você já é campeão. Você pode até perder umas partidas no meio do caminho, mas a vitória é sua, você que vai levantar a taça. Então hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre isso, sobre esperança, sobre perseverança. O que é uma perseverança? É a qualidade ou ação de quem persevera, uma constância, uma firmeza, você perseverar. Sabe, quando você avalia a perspectiva bíblica da perseverança, se você não persevera, você está renunciando essa esperança que vem do Senhor. E às vezes, muitas vezes, Deus nos permite sair da nossa zona de conforto para nos fazer crescer. Você pode olhar para a tua história. Os momentos onde você mais cresceu foi quando você foi tirado da sua zona de conforto. Você quer crescer? Prepare-se. Porque para crescer, eu tenho que dar um passo a mais. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que sair da minha tranquilidade. Então, de repente, está na hora de você estar confortável no teu desconforto, de você estar confortável nessas lutas que de repente vêm e você vai tirar de letra, porque existe uma esperança, e essa esperança é maior, porque ela não foi dada por homens, mas foi dada por aquele que tem todo o poder, que é onipresente, onipotente, onisciente. Por que normalmente as pessoas desistem de perseverar? Porque de repente elas estão lutando e elas não conseguem atingir o objetivo. E por quê? Porque às vezes dão ouvidos para aquelas pessoas ímpias. Aquelas pessoas que têm palavras pessimistas, palavras de desesperança. Certo? Elas estão desanimadas e elas começam a entrar num quadro depressivo. Sabe? Começa a de repente olhar tanto para o problema que eu não tenho mais força para lutar. Queridos, cuidado. Cuidado com quem você tem caminhado. Eu quero refletir num texto, você pode abrir lá a sua Bíblia em Hebreus 12. Nós vamos ler um texto que fala sobre essa perseverança, sobre esse mover do Senhor através das circunstâncias, e nós vamos tentar trabalhar alguns ensinamentos aqui. Desejo do meu coração que essa noite seja uma noite onde você renove a sua esperança no Senhor, a sua perseverança, que você pare de se debater, que você consiga olhar para o Senhor e ver que o Senhor tem sonhos lindos para a sua vida. Ele tem um projeto lindo para a sua história, independente das tuas provações. Independente. Você chegou aqui com o teu casamento balançado? Tenha esperança. Renove hoje o teu compromisso de confiar no Senhor. Você chegou aqui porque o seu filho ou sua filha está passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, está desviada, tomou decisões erradas? Persevere. Coloque diante do Senhor que Deus pode transformar o caos em bênção. Deus nos afirma que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. De repente você está aqui e você está passando por uma luta na área financeira.
Coloque diante do Senhor. Nós estamos vendo milagres aqui. Hoje nós tivemos milagres, pessoas compartilhando milagres nessa área financeira, na área do trabalho. Queridos, nosso Deus é poderoso. Nunca esqueça disso. E Ele te olha de uma forma individual e amorosa. Vamos ler lá, Hebreus 12. Nós vamos ler do 1 ao 7. O texto nos diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repressão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que o aceita como filho, a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-os com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Quando nós olhamos para esse texto, Deus está falando sobre disciplina de filhos. Certo? E antes nós precisamos trazer um contexto. Quando nós estudamos o livro de Hebreus e quando nós vamos ler esse texto de Hebreus, existe um autor que é o único livro das Escrituras que não tem uma autoria definida, clara, tá? Acham que é um, que é outro, tem algumas suposições, mas existe um destinatário esse texto de Hebreus. O povo de Israel, logo após a morte e ressurreição de Cristo, o povo quer voltar às antigas práticas, eles querem voltar para o templo, eles querem voltar a sacrificar os cordeiros, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, existia toda uma dinâmica para o perdão dos pecados, para a remissão dos pecados. Então existia uma tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, existia um tabernáculo, onde dentro desse tabernáculo havia a Arca da Aliança, e ali era a presença de Deus, e o povo vinha e trazia os sacrifícios para os sacerdotes. Os sacerdotes passavam por um processo de purificação e entravam na presença de Deus, dizendo assim: está aqui o sacrifício do pecado do povo, perdoa o pecado desse povo. Eles pecaram e eles trouxeram esses animais para serem sacrificados. Só que com a morte de Jesus, o texto nos fala, lá em Mateus, em Marcos, Lucas, nos evangelhos sinóticos, que ao morrer Jesus, rompeu-se o véu de cima a baixo. E essa barreira que existia entre Deus e o homem deixou de existir. E agora nós temos acesso direto ao Pai. Nós nos tornamos sacerdotes para poder ter acesso direto a Deus através de Cristo. Então eu não preciso mais de um intermediário, eu não preciso mais orar para ninguém, interceder diante de Deus, embora nós podemos orar um pelos outros sim, mas eu tenho acesso direto ao Pai, eu posso orar direto ao Pai, embora a palavra nos orienta a orarmos um pelos outros, e por isso que nós temos um momento de intercessão, e por isso que nós cremos no poder da oração, e por isso que quando vem essas fichas aqui, nós vamos orar e vamos interceder, e nós temos visto Deus operando milagres na vida de muitas pessoas. Mas esse povo, ele estava voltando àquela prática, e a carta de Hebreus, ela vem, e o foco de Hebreus é mostrar a superioridade de Cristo, é mostrar que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior a todas aquelas práticas destrutíveis. Então ele traz uma visão de quem é Jesus, e sabe, muitas vezes nós precisamos realinhar o nosso coração. Quem é Jesus para mim? Porque muitos ainda têm visto aquele Jesus histórico, que está longe, que está naquela cruz pregado. Cristo não está mais na cruz. Ele desceu, Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Então, quando nós olhamos para isso, isso deve impulsionar a nossa esperança. Sabe? Então, olhando
para esse texto de Hebreus, ele está falando para filhos. Ele está falando ali para aquelas pessoas que conheciam a Deus, que conheceram Jesus, mas que foram levados pela conversa de alguns. E aquela esperança que foi trazida por Jesus, ela estava deixando de existir, porque eu achava, ou eles achavam, que agora depende de mim mesmo. Então eu vou ter que ir lá pegar o meu carneirinho e lá sacrificar de novo. Eles não entenderam o sacrifício de Jesus. Sabe? Então nós olhando para isso, nós temos caminhado como igreja, tentando cada vez mais resgatar esse sacerdócio universal. Sabe, resgatar, e por isso que nós estamos aqui, os intercessores quando oram, não tem a oração mais poderosa ou menos poderosa, porque a oração de um intercessor com o coração contrito, que está intercedendo pela vida e pelas dificuldades que vocês trazem aqui, e que nós trazemos aqui. Eu estava aqui no começo do culto, e orando por uma jovem, que nesse momento está tendo uma conversa com seu pai, uma conversa de restauração, que eu já tive um acompanhamento com ela, e ela tinha marcado lá para estar 8 horas lá, e ela mandou: pastor, eu estou indo lá. E eu parei aqui, eu comecei a orar, e comecei a interceder, e comecei a ministrar o coração dela. O nosso Deus, Ele está aqui, Ele estava fazendo um milagre aqui, e Ele está fazendo um milagre lá, porque o nosso Deus é um Deus que está no nosso coração. Sabe, quando nós falamos em desanimar, em não desanimar, em perseverar, é imprescindível reconhecer a fonte da nossa esperança. E a fonte da nossa esperança é Cristo. A fonte da nossa esperança não é a conta bancária recheada, não é. A fonte da nossa esperança não é eu pegar e não ter doença, estou saudável. Não é essa a fonte da nossa esperança. A fonte da nossa esperança tem que ser no Senhor Jesus. Porque qualquer coisa que fuja disso é heresia. Porque se a nossa esperança está vindo em qualquer outra coisa, é muito frágil e vai se quebrar. Então esse texto de Hebreus, ele nos ensina muito. E nós vamos começar, quero caminhar um pouquinho por ele, né? E quando nós iniciamos ali no versículo 1, o que ele vai dizer ali? Também, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, o que nós devemos fazer? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Sabe o que nos atrapalha e rouba a nossa alegria do nosso coração, a alegria do nosso coração? Não é nem sempre o pecado. Tem o pecado que nos afasta de Deus, mas tem muitas coisas que nos atrapalham. Sabe, principalmente as marcas do passado às vezes nos travam. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Tem pessoas que não conseguem liberar perdão. Tem pessoas que caminham escravos pela vida, e aquilo tem atrapalhado. Embora o não liberar perdão seja um pecado, porque o perdão não é uma sugestão, é uma ordem de Deus. O texto nos desafia a nos livrar daquilo que nos atrapalha. Sabe, livrar é diferente de deixar isso de canto, é realmente renunciar, lançar fora. Muitos caminham desanimados porque não querem se livrar de alguns pecados de estimação. Sabe, na hora de renunciar a um pecado, de repente eu fico preso, eu fico travado. Qual pecado que você tem carregado contigo? O que tem gerado desesperança no teu coração? Sabe, tem muitas pessoas, hoje está muito comum, homens e mulheres viciados em pornografia. É um pecado que tem virado uma epidemia, se eu posso dizer. Você olha assim, vira e mexe, alguém viciado em pornografia. Porque parece que ficou tudo mais fácil, e está ficando cada vez mais precoce, isso está assustador. Mas sabe, como é que isso nos atrapalha? Além de ser pecado, e nos afasta de perseverar. Porque quando eu estou envolvido nesse pecado, e eu falo assim, eu não consigo, eu criei uma barreira na minha mente que me deixa escravo desse pecado. Aí porque eu estou em pecado e eu estou com uma dificuldade, aí eu falo assim, não, mas eu não posso pedir para Deus, porque eu acho que eu não sou digno, eu acho que Deus não vai me atender, eu tenho até vergonha de orar,
Porque esse pecado, ou isso que atrapalha, começa a contaminar o teu coração e você começa a se afastar de Deus. E a tua esperança, você tira os olhos de Deus e começa a olhar para a sua humanidade. E ao olhar para a sua humanidade, você se escraviza. E esse papo de que pornografia é algo que não tem como dominar, essa é uma grande mentira de Satanás. Eu fui viciado em pornografia. E eu já estou liberto há muitos anos, há mais de uma década. E eu quero dizer que isso é questão de intimidade com Deus. Certo? Cuidado com as mentiras que Satanás coloca na sua mente. John Piper, ele fez uma ilustração uma vez muito clara, que a pessoa fala assim, eu não consigo. Daí ele fala o seguinte, se você estiver na frente de um computador para abrir um site pornográfico ali, e tiver alguém lá do Boko Haram com o seu filho, com uma faca no pescoço, fala, entra aí que eu corto o pescoço do seu filho. Você vai conseguir. Você não vai entrar. Certo? Então não é uma questão de que eu não posso, é questão que eu não quero. Ou eu acho que eu vou ter que pagar um preço muito alto. Queridos, é tão bom você andar livre, você andar uma vida leve, sabe? E além do pecado tem aquilo que nos atrapalha. Sabe aquela pessoa que você conversa e sempre vai te jogar para baixo? Aquelas pessoas que não tem como, você vai conversar e você vai, alguém já teve uma areinha que entrou no sapato e você está andando e aquela areinha começa a incomodar, ela é tão pequenininha. Mas se você não parar, tirar o sapato e tirar aquele grãozinho ali, vai gerar uma ferida. E isso vai te atrapalhar e vai travar o teu crescimento, vai travar o teu avanço. Então tem coisas que nós precisamos olhar e se libertar daquilo que nos atrapalha. Sabe, de repente é muita internet. Você recebeu um diagnóstico, você está lá na internet. E agora? Será que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer? Falta de esperança. E a tua esperança está no Google. Tem muita gente que está assim. Tem um médico que colocou a plaquinha lá, né? Se você já tem o teu diagnóstico pelo Google e veio aqui só para ter uma segunda opinião, pode pesquisar o Yahoo. Que tem gente que já chega com todo certo. Sabe, e a minha esperança começa a ser em coisas que não agregam em nada. O que tem atrapalhado a tua comunhão com Deus? O que tem atrapalhado você de renovar a tua esperança no Senhor? O que tem te travado no teu crescimento? Querido, se liberte. Se liberte. Se é uma área de pecado, se liberte. Se é um medo no teu coração, se liberte. Se é falta de perdão, se liberte. Sabe aquela angústia? Se liberte, porque eu posso passar pela luta, liberto, cheio de esperança, ou eu posso passar pela luta me lamentando, com um chicotinho, me culpando, achando que isso vai, sabe aquelas pessoas que se vitimizam? Nossa, está tão difícil. Olhe para cima, olhe para cima. Tem pessoas que eu já saio de perto. Falei, meu Deus, é complicado. Então, pare de se vitimizar. Independente do tamanho da sua luta, o nosso Deus é infinitamente maior. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E eu quero dizer, coloca diante dEle, deixa Ele dar o tom, dar a direção para a tua caminhada. Sabe, mas daí o texto vai continuar. Veja ali, no final do capítulo, do versículo 1 até o 3 ali. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou ao direito do trono. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si, para que você não se canse nem desanime. Sabe, para perseverar, você não pode desviar do foco. Sabe, você precisa olhar para a solução, não olhar para o problema. Queridos, tem pessoas que já tiveram aqui entre nós e hoje não estão mais. Sabe por quê? Porque eles desistiram de perseverar.
Porque eles desistiram, porque eles acharam, não, agora eu vou lá e aí vai ser tudo agora 100%, qualidade 100%, certo? Se Deus tivesse como é que faz reclamação lá, diz que denúncia lá, sei lá, certo? Ele ia reclamar no Procon, se Deus tivesse o Procon lá, Deus, estou reclamando aqui no Procon, porque eu achei que eu não ia mais passar por nada, e como é que eu estou indo na igreja toda quinta, todo domingo, e não está dando certo, né? Hoje eu saí para almoçar com o pastor Silvado, e nós falando que agora eu vou ter que voltar a fazer atividade física, né? E o pastor Silvado também está na luta lá com a atividade física, não é? E nós estávamos falando que nós dois deveríamos fazer, vou falar com o meu advogado para fazer uma denúncia no Procon, porque eu paguei a academia quase 1 ano, e não resolveu nada. Eu não perdi peso, não gerou problema, certo? Eu achei que era para pagar a academia, dá tudo certo, mas não deu, sabe? Então assim, e por que não deu? Olha, gente, mas eu consegui acompanhar uns 2 meses a minha esposa. Uns 2 meses eu estava lá, eu consegui preencher, tem uma fichinha lá, você vai colocando as datas ali. Eu consegui preencher uma fichinha inteira, frente e verso. Aí foi para a fichinha, outra fichinha, eu falei, opa, benção máxima. Daqui a pouco eu parei, daí foi desanimando. E aí, cada vez que eu pagava aquela conta do clube lá, eu falei assim, mas tá esse negócio da academia aqui ainda? Mas agora acho que eu volto. E aí eu deixava outro mês. Mas acho que agora eu volto. Certo? E aí eu deixei que as circunstâncias da vida me desviassem. Aí o que aconteceu? Essa semana está lá uma receitinha lá. Obrigatória atividade física. Senão, meu camarada, você vai ficar diabético. E você vai ter problemas muito sérios. Pronto. Renovou minha esperança. Renovou minha motivação. Queridos, nós não precisamos disso, nós temos que olhar para o alvo, certo? Então, qual que é o foco? É a restauração do teu casamento? É recuperação financeira? Não desvie o foco. Tem gente que está com problema no casamento, que foi anos e anos com problema. Aí nós chegamos, vamos renovar a esperança, vamos confiar, Deus vai fazer uma obra, estamos juntos. Daí passou a primeira semana, pastor, ela não mudou nada. Não mudou nada. Gente, sabe, eu já quero jogar toalha. Acabou. Sabe, não tem mais esperança. E tem pessoas que caminham assim. Sabe, e tem uma diferença. Quando a gente coloca a esperança no Senhor, é como andar de trem. Quando você está andando de trem, você tem medo que ele caia pela ribanceira, que ele vai fazer uma ultrapassagem. Não. Você pega um trem aqui, a litorina aqui, vou parar lá em Morretes, vou lá comer um barreado. Você vai entrar no trem ali, vai ficar olhando para a paisagem, para a alegria. Você sabe que vai chegar lá. Certo? Ou de repente, você gosta lá de Paranaguá, vai lá comer um peixinho, vai lá para Paranaguá. Agora, vai de carro. Você está ali, tenso. Certo? E a possibilidade de você desviar. Então assim, o ir de trem é olhar para o Senhor e confiar nele. E eu tenho certeza que Ele está me levando para o caminho certo. E aí eu consigo confiar nele e eu consigo olhar as belezas da vida. Agora, quando eu tiro os olhos do Senhor e coloco a minha esperança em pessoas, em situações, é como ir de carro, com neblina, com chuva e cheio de caminhão. Já dirigiu assim? Oh, meu Deus! Certo? É uma doideira. E eu não consigo, além de chegar lá todo doído, se chegar, certo? Eu estou ali tenso. Eu não consigo olhar. Querido, olha aqui. Não dá, não posso olhar. Olha ali. Tem uma cachoeira. Não posso olhar. Como é que você tem andado? Você tem olhado para cima ou tem olhado para baixo? Queridos, nós precisamos olhar para o Senhor. O versículo 2 lá tem os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela fé, nós vamos vencer o desânimo. Pela fé, nós vamos superar essa dificuldade. Pela fé, nós vamos passar por essa tribulação. Porque o nosso Deus é fiel. E pela fé, nós podemos fazer tanta coisa que às vezes a falta de fé nos trava.
tem muita gente que perde bênção para chuchu, porque não tem fé. Se eu tivesse fé, se eu tivesse... O pastor Marcos compartilhou lá no retiro uma experiência que ele teve, que quase que ele perdeu uma oportunidade, porque ele tirou o foco. Ele estava com jovens lá em Brasília, lá quando ele era pastor de jovens aqui, e aí falaram assim: ó, se eu fosse você, vai de terno, vai que o presidente da república te recebe lá. Falar, que nada. Aí foi lá, colocou uma camiseta, calça e tal. Aí estavam lá no congresso, lá e passeando com aquela juventude e tal, e ele passou ali e tal. Daqui a pouco chega lá, ó, o presidente vai receber vocês. Aí ele chegou, não, você não pode entrar. Você está sem terno. Daí ele falou assim que ele ficou desesperado. Aí o ônibus estava no outro lado, não sei aonde lá, e ele saiu desesperado, saiu correndo, atravessou aquela esplanada correndo. Chega lá no ônibus, ainda bem que o motorista estava lá, e ele chegou no ônibus, e ele foi lá e foi tirando a roupa, e pegar um terno e colocou meio, e saiu correndo para o outro lado. E aí ele chegou, e a equipe estava entrando já, e ele chegou, e alguém da equipe falou, o pastor também vai. E aí ele chegou arrumando a gravata, e conseguiu entrar e ser recebido pelo presidente. Sabe, ele não, naquele momento, ele subestimou, porque parecia algo grande demais. Presidente, chegar para o presidente. E aí tem muitas pessoas que, por falta de fé, perdem grandes oportunidades. Porque eu não creio. Acho que isso não vai acontecer não. Acho que isso não vai dar conta não. Sabe, então nós precisamos olhar para Cristo, ter os olhos fixos no Senhor, né? E ele vai falar ali que pensem bem naquele que suportou tal oposição de pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O desafio, Cristo pagou o preço para nós não desanimarmos, Cristo pagou o preço para nós perseverarmos. Nós precisamos olhar, por isso não cansemos de desanimar, não desanimemos. O texto é claro, Cristo suportou todo o sofrimento pelos nossos pecados. Se você está desanimado, gente, queridão, queridinha, está desanimado? Olhe para cima, busque a presença de Deus, busque a presença do Pai. Tenho certeza que tua história vai mudar. Eu não sei se eu falei quinta-feira passada, eu acho que não. Quinta-feira passada eu tive uma experiência muito interessante. Sabe aquele dia que você acorda meio, parece que está tudo errado? Eu acordei e aí o negócio que deu problema lá no escritório, deu problema aqui na igreja, e deu problema, 10h30 eu saio de casa, e aí eu atravesso uma preferencial. A hora que do nada, bobeira, meus filhos falam que eu estou ficando barbeiro, mas eu acho que não. Mas eu atravessei assim, vi uma moto e um carro, mas quase que entra na minha lateral. E aí eu cheguei aonde eu tinha que chegar, ali no Cabral, aí eu parei, dei uma respirada, falei, Deus, hoje acho que começou tudo errado, né? Vamos recomeçar? Peguei, orei e falei, Deus, eu sei que o Senhor pode mudar o meu dia. Eu sei que tudo hoje pode mudar completamente. Porque a minha esperança está no Senhor. Em nome de Jesus, amém. E fui para aquele compromisso. E de repente aquele problemão do começo do dia estava se resolvendo. E antes do meio da tarde aquele outro problema já estava resolvido. E terminou a noite aqui no culto maravilhoso, na quinta-feira passada. E eu terminei aquele dia vibrando, porque Deus mudou o meu dia. Sabe, se eu não tenho essa esperança no Senhor, gente, eu para dirigir da onde eu estava ali, a hora que eu atravessei a preferencial até chegar onde mas eu fui assim, com todo cuidado, parecia que eu estava tirando carteira. Já viu gente tirando carteira? Devagar, só faltou ter Então, mas eu estava tenso, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Mas nada, o que está errado, pode continuar errado, ou continua errado, se nós colocarmos diante do Pai. Colocando diante do Pai aquilo que está errado, torna-se ficar certo. Se está tudo dando errado, vai começar a dar certo. Se está tudo caindo, vai começar a construir. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeço, é um Deus que faz nós encontrarmos esperança, fé e perseverança. Sabe, e
para finalizar, o horário realmente avançou um pouquinho hoje, mas para perseverar, nós devemos crescer nas lutas. Veja ali no versículo 5 a 7, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhe dirigi como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Esse texto ele está falando sobre disciplina. O sofrimento e as provações, eles podem ser considerados como algo, eu sou a pior pessoa do mundo. Hoje eu ouvi isso numa pessoa, parece que Deus não me ama, parece que Deus decidiu olhar para mim e descer os raios. Eu posso passar pela provação assim, ou eu posso passar pelo sofrimento, pela provação, considerando que tudo isso é um treinamento corretivo de Deus, onde Deus ele disciplina, e a disciplina nos faz crescer. Quantas vezes Deus permitiu que algumas provações viessem para mim, para que eu ficasse mais forte? Se você passou por uma provação recente, e ela já passou, certamente você vai olhar para você e você percebe que você está mais forte. Porque essa é a dinâmica da vida. Se nós passássemos pela vida sem provações, nós seríamos muito frágeis, muito vulneráveis. Imagine se os seus filhos, os nossos filhos, crescessem sem experimentar alguma disciplina, sem entender que as decisões têm consequências. Se você já passou por uma grande provação, você já deve ter percebido que a tempestade passa, que aquelas lutas, elas passam, e quando elas passam, você fica mais forte. E quando nós temos o privilégio de sermos disciplinados por Deus, nós temos a evidência de sermos filhos de Deus. Quando nós temos o privilégio de experimentar a disciplina de Deus, nós podemos dizer: obrigado, Pai, porque eu sou filho amado do Senhor, que mesmo diante dessas provações, eu sei que o Senhor está me carregando no colo. Quando nós olhamos para as Escrituras, um homem que foi tremendamente disciplinado por Deus foi Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que fez muita bobagem, e a sua desobediência gerou consequências. Mas ele foi amado, ele foi restaurado e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ali no versículo 5 ele vai dizer ali: vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Eu quero dizer, anime-se, renove a sua esperança. Sabe, tem um casal que hoje ele vive muito bem. Eles passaram por uma luta muito grande há uns 5 anos atrás. Adultério, muito pesado. Eles testemunharam aqui. Mas foi uma luta grande, demais. Que todo mundo dizia assim: acabou, acabou, teu casamento acabou. Ela ouviu muitas pessoas dizendo isso. E ela falou assim: eu creio num Deus que vai restaurar meu casamento. Queridos, eles com 18 anos de casados passaram por essa luta. Hoje eles devem estar fazendo 24, 25 anos de casados. E o testemunho dela é que nos últimos 3, 4, 5 anos são os melhores anos da vida conjugal deles. A esperança nos possibilita experimentar bênçãos tremendas e sem medidas. Eu quero terminar com um texto lá de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz lá: de todos os lados somos pressionados. Você se sente pressionado de vez em quando? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém?
Deus é tremendo. Eu não sei como é que você está caminhando, mas eu quero dizer, hoje é uma noite onde você vai renovar a tua esperança no Senhor. Você vai olhar para cima, você vai renovar os teus sonhos, você vai renovar tuas metas, você vai renovar tudo aquilo que Deus tem sonhado para você. Você vai colocar diante do Pai. Deixa Deus cuidar dos teus sonhos. Deixa Deus cuidar das tuas lutas. Deixa Deus cuidar dos teus desafios. Nosso Deus é um Deus de esperança, que nos traz esperança. Deixa Deus mudar a sua história. Você pode fechar seus olhos? Não sei como essa mensagem falou ao teu coração, mas quando eu olho para essa mensagem, eu olho esse texto que Deus trabalhou no meu coração, eu quero dizer que nós precisamos renovar a nossa esperança constantemente. A nossa mente é muito vulnerável, o nosso coração é muito enganoso, e a palavra fala sobre isso. Mas eu quero te dizer que, independente da sua luta nessa noite, Deus está aqui dizendo: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui para te encher de esperança e para cuidar das suas lutas. De repente você está aqui nessa noite e você não se entregou ainda ao Senhor porque você acha que eu dou um jeito. Você não consegue colocar a tua esperança no Senhor porque você tem vergonha, porque você acha que você é muito pecador. Não sei qual o motivo, mas o que Deus está dizendo é: mantenha os olhos em mim. Mas para manter os olhos no Senhor, você precisa primeiro olhar para o Senhor. E eu quero desafiar você nessa noite a olhar para o Senhor. Se você tem caminhado e de repente você tem se debatido sozinho, tentando dirigir do teu jeito, na chuva, com neblina, com caminhão, na serra, cheio de curva, e Deus está falando assim: entra aqui no trem, deixa que eu vou conduzir, eu sei onde eu vou te levar. Eu vou te levar para os lugares mais maravilhosos da sua vida, porque é na minha presença que você vai encontrar. De repente você está aqui nessa noite, você precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida e o controle da sua vida totalmente ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer uma oração. Lá em Romanos 10:9 diz lá que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação eterna é extraordinária porque ela nos liberta das consequências eternas do pecado, mas ela também nos possibilita a recomeçar uma nova história diante de Deus. Se Deus está queimando no teu coração, o Espírito Santo hoje tem liberdade. Ele sempre tem liberdade, mas hoje, se tem algo que está travando, eu quero clamar ao Senhor que você deixe teu coração aberto para que o Espírito Santo fale. Se você está sentindo aí, faça uma oração aí no seu lugar. Coloca: Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu tenho errado tanto. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero reconhecer que o Senhor é meu Salvador, eu quero colocar minha esperança no Senhor, que é o meu Salvador. Eu quero mudar minha história. Deus, venha, entra no meu coração, assume o comando da minha vida, me ajude a mudar minha história. Faça oração, você e Deus. Se você está fazendo essa oração, eu queria orar por você. Você pode levantar uma de suas mãos. Alguém fez essa oração? Levante a sua mão. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, graças a Deus, louvado seja. Graças a Deus, graças a Deus, louvado seja. Glória a Deus. Queridos, o que você precisa colocar diante do Pai? Você pode ficar de joelhos onde você está. Se você está colocando algo diante do Senhor nessa noite, se coloque de joelhos. De repente você vai precisar confessar para o Senhor um pecado. Falar assim: Deus, eu quero me libertar do pecado. Eu quero me libertar dessa situação que tem me amarrado, que tem me travado. Eu quero realmente recomeçar. Eu quero colocar os meus olhos diante do Senhor. Eu quero colocar os meus olhos no Senhor e no Senhor somente. Eu
quero caminhar com a certeza que o Senhor vai me fazer perseverar nas lutas. Eu quero perseverar. De repente você está aqui. Qual que é a sua luta? Como você chegou? Como chegou o seu coração aqui? Sabe, seu filho, a sua filha, coloque diante do Pai. Ele vai voltar, ela vai ser liberta. Liberta da escravidão do pecado. Liberta das drogas. Sabe, coloque diante do Pai. Sabe o teu casamento, que você chegou aqui com desesperança? Renova diante do Pai. Coloca, Deus, eu coloco diante do Senhor. Eu quero renovar minha esperança no Senhor. Sabe, essa luta, parece que as portas não se abrem no emprego. Coloque diante de Deus. Deus, abre essa porta. Eu preciso, Deus, eu preciso. Eu coloco minha esperança no Senhor. Eu renovo minha esperança no Senhor. De repente esse diagnóstico que parece ser tão assustador, ou alguém que você conhece, o teu ente querido, coloque diante do Pai. Quem Deus está trazendo à mente agora, coloque diante de Deus. Renove sua esperança no Senhor. Oh Deus, converse com o Pai, é o teu momento. Não ligue para quem está do teu lado, é o teu quarto secreto agora com o Senhor. Deixa Deus falar o teu coração. Deus quer falar contigo. Deus conhece a tua luta. O nosso Pai eterno conhece os teus desafios. E Ele está dizendo: filho, filha, entregue para mim, que eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de um futuro brilhante, de uma alegria plena na minha presença. Coloque tua vida diante do Pai. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. É um Deus que nos faz renovar a nossa esperança. É um Deus que olha para as nossas limitações. E o Senhor realmente nos fortalece. Eu quero colocar os meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite de joelhos, que se colocaram diante do Senhor, que entregaram diante do Senhor as suas vidas. Confirma no coração essa entrega. Que entregaram diante do Senhor as suas lutas. Traz a paz que excede o entendimento. Que colocaram diante do Senhor a sua angústia. Deus, renova a esperança nesses corações. O Senhor é um Deus que capacita a cada um de nós a vivermos pela fé. Renova, Deus, a nossa esperança e a nossa fé. Abençoa, Deus, os meus irmãos que estão aqui. Traz vitórias sem medidas. O Senhor conhece cada coração. Oh Deus, nós repreendemos toda e qualquer tentativa de Satanás de colocar mentira na mente. Sabemos que Satanás tem tentado colocar mentiras na mente de alguém aqui. Mas o Senhor é um Deus que vem com a verdade. E a palavra do Senhor diz que nós vamos conhecer a verdade e a verdade nos liberta. Que a verdade possa entrar em cada coração aqui nessa noite. Abençoa, Deus. Traz um momento novo para a honra e glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.